A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Vou expressar mais uma vez aqui a palavra de Deus. Para quem está sendo pego de surpresa nesses vídeos, é o seguinte, é porque a gente, quando está estudando as Escrituras, está lendo a Bíblia, recomendo que você leia a Bíblia, independente de religião. Leia e estude as Escrituras, porque não há outro livro melhor do que esse. Isso aqui é a Escritura de Deus, né? Sabemos que é um livro espiritual, não é um livro qualquer que você pega na prateleira e um livro que fala de qualquer outro assunto. Isso aqui é 66 livros, alguns livros têm alguns livros a mais, mas aqui eu uso tem 66 livros. E recomendo que você leia, que você estude, porque a palavra de Deus diz em Oséias, diz assim: o meu povo padece, o meu povo morre, padece por falta de conhecimento, né? A Bíblia, ela nos direciona, a gente ter direção, a gente não acreditar em lado B, lado A, lado C, lado D, não. Aqui é um único lado, é a Escritura de Deus. E aqui, como a Bíblia diz, né, nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia, ela é a única fonte de explicação de Deus. É espiritual, é difícil de ler, não é difícil de entender, de interpretar, de compreender, é difícil de você abrir. Eu, toda vez quando eu vou ler esse livro, fazer esses vídeos, esses pequenos vídeos aqui, eu tenho que orar. Porque se eu não orar, e ainda bate uma insegurança ainda, para não ler, para não expressar o que o Espírito Santo está invocando para a gente expressar. O que é o nosso dever expressar, né? Fazer o ID da palavra de Deus, falar de Deus para as pessoas. E no passado eu não tinha essa ferramenta, mas hoje tem essa ferramenta. Alguns usam para as diversas coisas. Eu uso, assim como muita gente usa, para expressar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto dependemos de Deus. Oi? Muito bonito. E hoje nós vamos ler, já está com 3 minutos. Só é no máximo aqui 10, 12 minutos. Se passar disso, o vídeo não compartilha. E a ideia aqui é compartilhar o vídeo. A ideia aqui não é receber like. Se você gostar do vídeo, quiser dar like, amém. Se você não gostar do vídeo, passa direto. Aqui é livre-arbítrio, né? Quem gostar, amém. Quem não gostar, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Hoje a gente vai ler uma passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Eu vou começar do 10 ao 22. O texto tem 22 versículos, mas eu vou começar do 10, que é a parte que é mais, ao meu ver, mais eficiente aqui, pelo menos no que eu quero expressar. Todo versículo é importante, mas o que eu vou expressar aqui é do 10 em diante, que diz assim: que Jesus morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Durmamos quer dizer morremos, né? Morremos. Aqui está escrito durmamos, mas quer dizer quando morremos e morar juntamente com Cristo. Que morreu por nós, quem foi que morreu por nós? Foi Jesus Cristo. Para que vigiemos, que cuidemos, que tenham cuidado, que quando morremos, vivamos juntamente com Ele. A gente vai para morar com Cristo, tá? Quando a gente morrer, aqueles que obedecem, aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm um coração bom, né? Vai morar juntamente com Jesus. É isso que a Bíblia expressa. Vou continuar aqui no 11.
Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Versículo 12: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Está falando aqui da nossa direção, né? Do pastor, do dirigente, dos obreiros, dos diáconos, aqueles que são colunas da igreja, né? Que exorta, que muitas das vezes nos repreende para o nosso bem, né? Quando a gente fala de pastor, o que a gente lembra? A gente lembra de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E o que o pastor andava naquele tempo? O próprio Davi andava com funda, com aquele objeto lá que ele expulsava lobos, afastavam lobos, né? E andava com cajado, né? E muitas das vezes nosso pastor, ou o próprio dirigente, obreiro, um homem de Deus, uma serva de Deus, um servo de Deus, se falar alguma palavra mais dura para a gente seguir o rebanho, seguir para o céu, agradeça, não fique com raiva não fique chateado não, ou se afaste da igreja. Pelo contrário, agradeça por ele ter o Espírito Santo nele e a ousadia de nos repreender, porque o homem de Deus e a mulher de Deus quer que nós vamos para o céu e vivemos uma vida santa enquanto vivemos aqui na terra, né? Por isso que tem a repreensão. E agradeça aquele servo, aquela serva que faça isso por você. Fique com raiva não, agradeça a Deus por te direcionar no caminho certo, né? Que é o caminho de Deus, o caminho da igreja. Versículo 13: E que tenhais em grande estima o amor, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Isso aqui é a continuação aqui do 12. Que mesmo com repreensão, tenhamos paz uns com os outros, paz, hospitalidade, né? O que é hospitalidade? É a pessoa tratar todo mundo de igual modo, né? Sem fazer acepção de pessoas, né? Estamos em paz entre o povo de Deus, estamos em harmonia com o povo de Deus, né? Versículo 14: Rogai-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Acabei de explicar no versículo anterior. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. É a continuação do que já foi explicado aqui, né? Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, aqueles que não estão em sintonias com a ordem que Deus quer que estejamos, né? Os de pouco ânimo, aqueles que estão desanimados, vira e mexe, todo mundo passa por desânimo, né? Não é porque a gente é crente, segue Jesus, que a gente não vai ficar deprimido, que a gente não vai ficar ansioso. Só que a palavra de Deus diz: em todos Deus não deixa os seus justos cair, né? Pode passar, mas é desertos, é provas que Deus permite, que Deus faz com o seu povo para que Ele nos prepare para algo maior, né? Versículo 15: Veja que ninguém de outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Veja que ninguém dê a outro mal por mal, né? Aqui a palavra de Deus fala muito forte nessa questão, né? Ela diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos, isso é muito forte, né? Amar os nossos irmãos, amigos, pessoas que querem ver o nosso bem é muito fácil. Agora, amar os nossos inimigos, aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, é bem complicado, mas é isso que Deus está nos ensinando, é isso que Deus nos ensina, para que nós ame até os nossos inimigos, né? E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não fez acepção de pessoas, Ele morreu pelo estuprador, morreu pelo assassino, morreu por todo tipo de espécie de gente, boas e maus. Ele morreu por todos nós, para você ter uma dimensão do que foi o amor de Jesus, que foi o amor de Deus,
que morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados, né? O amor de Deus é tão grande para conosco que ele matou o seu filho para que não pesasse a mão sobre nós, né? Para que não pesasse a mão sobre nós, para nos dar misericórdia, para nos dar mais chance de segui-lo, né? De obedecer ele, né? De dar uma reflexão em cima disso para a gente pensar, meu Deus, como Deus é bom, matou seu filho. Você que é pai, você que é mãe, você tinha coragem de fazer um negócio desse? De matar seu filho para dar vida a um pecador? Reflita nisso. É muito forte. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Isso aqui é forte. Alegrai, isso aqui é as recomendações gerais de Paulo, né? Que diz, regozijai sempre, alegrai-vos sempre. Mesmo em tentação, mesmo quando as coisas não estão indo tão bem, as coisas não estão muito legal, em qualquer área da sua vida, alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre, porque isso é agradável a Deus, né? Isso é agradável a Deus. A gente lembra muito de Jó quando vem nessa questão de alegrai-vos, né? A tentação de Jó foi muito grande e ele sempre deu glória a Deus e adorou aos Rei dos Reis, que é Jesus, o Deus. 17. Orai sem cessar, orai sem parar, orai o tempo todo, orai o tempo todo. Isso aqui é a comunicação do servo com o Criador de todas as coisas. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo agradeça, porque Deus é o Criador de todas as coisas e autor da nossa vida. Ele sabe do nosso futuro e Ele quer abençoar a sua vida. É só você dar lugar, é só você procurar. É só você procurar uma igreja para se congregar. Não tem outro. Não tem esse negócio vou orar dentro de casa, vou falar com Deus do meu jeito. Não, é comunhão uns com os outros. A gente faz parte de um corpo, no qual nós somos membros. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. 19. Não extingais o Espírito Santo. Extingais significa apagar, destruir, aniquilar, extirpar, desaparecer, né? Não desapareça, não apagar o Espírito Santo da sua vida, né? 22. Abstente-vos de toda a aparência do mal, afaste de toda coisa que te afasta do mal, né? Afaste de tudo que te afasta do mal. Tudo. Os nossos olhos são uma janela da nossa alma. Tudo que a gente vê vai para a mente, né? Afaste de tudo que é o mal, né? Examinai tudo, 21. Examinai tudo, retende o bem. Isso aqui é muito forte. Vê tudo e tira só o que é bom, né? Amém. Já deu, foi 13 minutos. Não sei nem se vai se compartilhar, mas que o Senhor abençoe a todos. Medite nessas palavras muito breve, muito rápido, e volta a dizer, leia a Bíblia, que isso aqui é ninguém vai te confundir, ninguém vai te enganar. Peça a Deus sabedoria, que a todos Ele dá, se assim o pedir, e pedir com fé. Amém.